Toalha tinha acabado de fazer 50 anos e morava numa pequena aldeia perto de Viseu com a sua filha, Samara. A casa, uma típica moradia de pedra com janelas azuis e um pequeno jardim com rosas e malvas, era o seu refúgio, embora o seu coração estivesse longe de qualquer paz. Numa tarde chuvosa de outono, quando o vento soprava entre as folhas secas e o cheiro a castanhas assadas invadia o ar, Samara entrou no quarto da mãe com um brilho nos olhos, quase a saltar de alegria. Mãe, mãe! Exclamou, segurando a mão de Toalha com entusiasmo. O Henrique quer marcar uma reunião contigo. Ele quer vir cá para pedir a minha mão em casamento. Já podemos começar a preparar a festa. Toalha ajeitou a manta de lã sobre os joelhos, olhou para a filha com um sorriso cansado, mas firme. Samara, já te disse 1000 vezes, não. Não vou casar a minha filha com ninguém que eu não conheça bem. E, para ser honesta, já fui casada 2 vezes, não vou passar por isso outra vez. E Henrique, aquele rapaz do Porto, ainda não me convenceu. Sinto algo estranho nele, não sei explicar, mas o meu instinto não me deixa em paz. Samara suspirou, os olhos a brilhar de esperança e insistência. Mãe, por favor, só um encontro. Eu já marquei com ele, vai vir hoje. Ele quer falar contigo e planear tudo direitinho. Eu amo, mãe, e quero muito que aceites. Antes que Toalha pudesse responder, um barulho na porta da rua chamou a atenção. Era Amélia, tia de Samara, uma mulher de olhar severo e sorriso raro, que chegava com seu filho, Antônio. Amélia vestia um casaco de lã escuro, cintado cintura, e usava umas botas de couro polido que brilhavam mesmo com a chuva. Antônio, um rapaz de 20 e poucos anos, vestia uma camisa preta e jeans gastos, com ar de quem carregava mais segredos do que histórias para contar. Antônio, vamos lá, estás a demorar a vestir-te. Se não nos apanhamos a tempo, vamos chegar atrasados, disse Amélia, puxando o casaco do filho. Antônio olhou para a mãe com uma expressão meio cansada, meio desafiadora. Mãe, sabes que eu amo a Samara desde sempre. Se ela disser que sim, eu não vou perder tempo. Mas aquela mulher, a tua irmã, nunca me pareceu confiável. Não sei porquê, mas não me sinto à vontade com ela. É daquelas pessoas que mexem com a cabeça, sabes? Amélia sorriu de lado, um sorriso que parecia esconder mais do que revelar, cada um com as suas manias. Antônio. Vamos lá, que não podemos perder mais tempo. Quando Antônio abriu a porta da moradia, a sua irmã, Beatriz, apareceu no corredor. Já estão prontos? Vou convosco, não quero perder nada disto, disse Beatriz, ajeitando a gola do casaco. Tinha um ar decidido, mas o seu vestido vermelho, justo, e os sapatos de salto alto davam-lhe um toque de elegância que contrastava com a simplicidade da casa. Beatriz, por favor, não compliques as coisas. Eu só quero que isto passe sem problemas, respondeu Antônio, tentando esconder o nervosismo. O ambiente dentro da casa estava carregado, como se uma tempestade se preparasse para explodir sem aviso. Pouco depois, bateram à porta. Samara fechou os olhos por um instante e sussurrou. Mãe, abre a porta, é o Henrique. Só ele hoje, prometo. Por favor, não digas não. Toalha levantou-se e abriu a porta. Lá estavam Amélia, Antônio e Beatriz, e logo atrás, Henrique entrou com um sorriso tímido, vestido com uma camisa azul clara e calças de ganga, aparência simples mas cuidada. Boa tarde, Toalha. Eu sou o Henrique, e venho pedir a mão da Samara, se me permite, disse ele, com uma voz calma, quase hesitante. Antes que Toalha pudesse responder, Antônio interrompeu. Desculpa, Henrique, mas acho que não vamos chegar a nenhum acordo aqui. Vamos embora, mãe, e puxou a mãe pelo braço. Henrique olhou para a Toalha, confuso. O que está a acontecer? Quem são estas pessoas? Samara saiu da cozinha e sentou-se ao lado da mãe, olhando para Henrique com um misto de ternura e determinação. Ignora-os, Henrique. Eu quero falar contigo, sobre o nosso futuro. Amélia, já na rua com Antônio e Beatriz, murmurou. É impossível, Antônio. A Samara está cega de amor, mas eu conheço o Henrique, e algo nele não está certo. Não quero que a minha sobrinha sofra. Enquanto isso, dentro da casa, Toalha sentou-se, pensando em tudo o que tinha acontecido. O passado, as desconfianças, o futuro incerto. Uma sombra parecia pairar sobre aquela promessa de felicidade, mas ninguém ainda sabia o quão profunda seria a tempestade que se avizinhava. De repente, o telefone tocou, partindo o silêncio. Toalha atendeu, e do outro lado ouviu uma voz que fez o seu coração congelar. Uma voz que prometia mais segredos, mais dores, e talvez, uma nova esperança. Toalha, é a tua irmã, Sofia. Precisamos falar sobre Henrique. E sobre o que ele realmente é. O olhar de Toalha ficou fixo no vazio quando a ligação terminou. O jogo estava apenas a começar. Samara acordou naquela manhã com uma leve névoa a envolver a sua mente, como se tivesse passado a noite num sonho inquieto.
O seu quarto, com as paredes pintadas de um suave tom creme e as cortinas brancas a filtrar a luz do sol, parecia mais pequeno, mais sufocante. Vestia camisola de malha bege que lhe caía delicadamente sobre os ombros e uns calções de algodão azul claro. Nos pés, umas sapatilhas simples, quase esquecidas, enquanto seu cabelo castanho ondulava livremente, emoldurando-lhe o rosto ainda sonolento, mas com um toque de fragilidade que partia o coração. Na cozinha, o aroma do café acabava de se espalhar pelo ar, misturando-se com o cheiro apontorrado e a compota caseira de marmelo. Toalha, com seu vestido florido e um avental gasto, mexia calmamente a caneca, enquanto os olhos negros, profundos como poços, fitavam a filha com preocupação. Samara sentou-se, abraçando a caneca quente entre as mãos, e falou com uma voz que traía dor escondida. Mãe, não sei como te contar tudo isto. O Henrique mudou. Não é o homem por quem me apaixonei. Ontem à noite, ele entrou no quarto e foi violento comigo. Partiu a minha roupa, fez coisas que não consigo explicar. Tenho medo, mãe. Medo de estar presa a alguém assim. Toalha apertou os lábios, a sua mão enrugada acariciando da filha. Minha filha, tu és forte, mas ninguém merece viver com medo dentro de casa. Vamos resolver isto, prometo-te. Nesse momento, o telefone tocou. Toalha atendeu, e do outro lado ouviu a voz firme de Sofia, a irmã que tinha alertado para os segredos do Henrique. Toalha, temos que falar. Tenho informações sobre o Henrique que vão mudar tudo. Ele não é quem diz ser. Preciso que venhas ao porto. Rápido. A voz de Toalha manteve-se calma, mas um frio lhe percorreu a espinha. Sofia, vou tentar arranjar maneira. Não quero que a Samara sofra mais. Depois da chamada, Toalha olhou para Samara com determinação. Vamos descobrir a verdade. E nem que o mundo caia, eu protejo-te. Mais tarde, no café da aldeia, Samara encontrou-se com Henrique. Ele usava uma camisa branca imaculada e uns jeans escuros, mas o brilho nos olhos já não era o mesmo. Havia um cansaço profundo, um ar de quem esconde algo. Samara, não percebo por que estás assim. Eu só quero o melhor para nós, disse ele, tentando soar convincente. O melhor para nós? Fez-me mal, Henrique. Não sei quem és, respondeu ela, com lágrimas a ameaçar cair. Henrique sorriu com um ar quase cruel. Ainda tens muito para aprender sobre a vida, minha querida. Enquanto se afastava, a sombra de um segredo pesado parecia segui-lo, como a noite que cobre a vila quando o sol se esconde. Do lado de fora, Antônia observava a cena, com o olhar carregado de rancor, mas também de uma esperança silenciosa. Sabia que o Henrique escondia mais do que aparentava e estava decidido a proteger Samara, custasse o que custasse. No entanto, nem tudo era claro na vida daquela família. Em casa de Beatriz, a sua irmã, um telefone tocava incessantemente. Ela vestia um vestido preto justo, que realçava a curva das ancas, e os seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de medo e determinação. Se alguém me perguntar, eu não sei de nada, murmurou, antes de desligar. Mas as sombras não descansam, e no silêncio da noite, uma mensagem anônima apareceu no telemóvel de Toalha. Cuidado com quem confias. Nem todos querem o teu bem. O ar ficou pesado, e a promessa de uma tempestade ainda maior pairava sobre aquela pequena aldeia. Porque, às vezes, o pior inimigo está mais próximo do que se imagina. E no meio de tudo, uma pergunta ecoava sem resposta. Quem realmente era Henrique? E que segredos sombrios carregava consigo, prontos para destruir tudo que Toalha e Samara amavam? Os dias seguintes pareciam arrastar-se como uma neblina densa sobre a aldeia de São Pedro do Alva, onde Toalha e Samara viviam. O silêncio entre mãe e filha tornou-se pesado, cheio de palavras não ditas e olhares que buscavam compreender um futuro incerto. Toalha, apesar dos seus 50 anos, mantinha uma postura firme, usava vestidos de algodão simples, geralmente floridos, que contrastavam com as mãos enrugadas e os cabelos grisalhos presos num coque apertado. Havia, no entanto, uma sensualidade discreta na sua maneira de se mexer, uma força que era ao mesmo tempo maternal e indomável. Samara caminhava pela casa com passos hesitantes. A camisola oversized que usava escondia o contorno do corpo jovem e delicado, mas os olhos, grandes e castanhos, denunciavam o sofrimento que carregava. As noites tinham se tornado pesadelos, e o toque de Henrique era agora uma ameaça constante, quase um pesadelo que ela não conseguia acordar. Numa tarde cinzenta, Toalha decidiu que era hora de agir. Pegou no casaco de lã grosso e no lenço de seda que a filha gostava, e juntas partiram numa viagem até o porto. O comboio serpenteava pelas montanhas verdes, enquanto Toalha segurava o punho de Samara com firmeza, transmitindo-lhe a coragem que ambas precisavam. Chegaram à casa de Sofia, irmã de Toalha, uma mulher de espírito livre e olhar afiado, que vivia num apartamento moderno no centro da cidade, com janelas amplas e cortinas vermelhas que contrastavam com a decoração minimalista. Sofia recebia-as com um sorriso terno, mas os olhos denunciavam uma urgência sombria. Tem informações sobre Henrique, começou Sofia, sentando-se numa cadeira de design junto à janela.
Ele já esteve envolvido em casos de violência e engano noutras cidades. Não é o homem que pensa conhecer. Toalha apertou os olhos, o coração a apertar-se. Por que esconder isto? Por que não me disseste antes? Sofia suspirou. Tentei, mas ele é perigoso. E agora, algo mais grave está para acontecer. Descobri que ele anda metido com pessoas perigosas, que podem pôr em risco a vida da Samara. Samara engoliu em seco, sentindo o peso da verdade a esmagar-lhe os ombros frágeis. O que vamos fazer? Perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que Sofia pudesse responder, o telefone tocou com um toque estridente. A voz do outro lado era tensa, carregada de medo. Toalha, aqui é o Antônio. O Henrique está a fazer coisas que não deviam ser feitas. Viu numa conversa suspeita com um homem estranho, perto do cais. Temos que fazer algo. Rápido. O olhar de Toalha tornou-se duro, a determinação a crescer. Vamos acabar com isto, Antônio. Por Samara. Enquanto isso, numa rua escura junto ao Rio Douro, Henrique encontrava-se com um homem alto, vestido com casaco preto e chapéu. As sombras escondiam seus rostos, mas a tensão no ar era palpável. O que queres de mim? Perguntou Henrique, a voz baixa e nervosa. Apenas o que combinamos, respondeu o homem, entregando-lhe um envelope grosso. Faz o que te pedi, ou as consequências serão desagradáveis. Henrique abriu o envelope lentamente, o brilho do dinheiro a refletir nos seus olhos frios. Naquela noite, Samara tentou dormir, mas o medo era um monstro que não a deixava em paz. O seu olhar cruzou-se com o espelho do quarto, onde se refletia uma jovem assustada, mas com uma chama de resistência a arder. No silêncio da casa, uma última mensagem apareceu no telemóvel de Toalha. Tudo está ligado. Confia em quem menos esperas. O mistério aprofundava-se. Quem era o homem misterioso? Que segredos escondia Henrique? E, acima de tudo, quem seria o aliado inesperado que poderia salvar Samara da escuridão que se aproximava? A resposta estava mais perto do que imaginavam. Mas a que preço? A manhã em Vila Nova de Gaia despontava lenta, com o sol tímido a espreitar por entre as nuvens cinzentas que cobriam o céu, como se a própria natureza estivesse hesitante diante do que estava para acontecer. Toalha e Samara tinham passado a noite na casa de Sofia, imersas numa atmosfera densa, onde a ansiedade e a esperança se misturavam num turbilhão de emoções que lhes apertava o peito. Toalha vestia um casaco comprido de lã castanha, com botões grandes de madeira, que lhe conferiam um ar austero e maternal. Sob o casaco, um vestido simples de algodão azul escuro delineava sua figura, enquanto um lenço vermelho, com padrões florais, lhe ornava o pescoço, dando-lhe um toque de cor e feminilidade discreta. Nos pés, botas de pele macia, gastas pelo tempo, mas que ainda guardavam a elegância de outros tempos. O cabelo, preso num coque baixo, deixava escapar alguns fios grisalhos que dançavam com a brisa fria da manhã. Samara, por sua vez, usava uma blusa branca de renda delicada, que evidenciava a suavidade da sua pele morena, e uma saia rodada azul celeste que lhe dava um ar juvenil e quase ingênuo. Os seus olhos castanhos estavam marejados de sono e preocupação, enquanto segurava uma pequena mala de couro castanho, pronta para enfrentar o que viesse. Na cozinha, Sofia preparava café num pequeno aparelho vintage, enquanto falava com a irmã e a sobrinha. Precisamos de um plano, disse Sofia, os olhos fixos nas duas. Henrique não é só um homem violento, ele está metido em negócios obscuros. Se não agirmos depressa, a situação pode piorar. Toalha respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade a cair sobre os seus ombros. Não posso deixar que ele destrua a vida da minha filha. Nem que para isso tenha que enfrentar o próprio diabo. Nesse momento, o telemóvel de Samara vibrou. Era uma mensagem do Antônio. Encontro marcado ao meio-dia no cais. Tragam provas. Cuidado. O trio trocou olhares preocupados, conscientes de que cada passo poderia ser decisivo. Pelas ruas estreitas de Gaia, com os azulejos azuis a refletir a luz, Samara caminhava em direção ao porto, o coração a bater acelerado. O seu vestido esvoaçava ligeiramente com o vento, e as sapatilhas brancas mal tocavam o chão. Ao chegar ao cais, viu Antônio à espera, com um envelope na mão e um olhar sombrio. Trouxe isto, disse ele, entregando-lhe o envelope. São fotografias e mensagens que provam que o Henrique está envolvido em tráfico de informações e que planeia fugir para a Espanha assim que conseguir. Samara abriu o envelope com mãos trêmulas, as lágrimas a ameaçar cair. Como é que ele pôde fazer isto? Murmurou. Antônio apertou seu braço, tentando transmitir força. Vamos mostrar isto à polícia. Mas temos que ser discretos. Enquanto isso, Henrique observava a movimentação do cais desde uma distância segura, vestindo um casaco escuro e um chapéu de feltro que lhe escondia o rosto. O seu olhar era frio, calculista. Sabia que o cerco apertava, mas não estava disposto a ceder sem lutar. De repente, o som de passos apressados aproximou-se. Era Beatriz, irmã de Samara, que vinha de Lisboa para apoiar a família.
Vestia um casaco comprido de pele sintética preta, e a sua presença irradiava uma confiança feroz, quase desafiadora. Trouxe ajuda, disse, olhando para a toalha e Sofia. Conheço pessoas que podem garantir a segurança da Samara. A tensão aumentava, mas também a esperança. Entre sombras e revelações, a batalha pela verdade e pela justiça estava prestes a começar. No entanto, numa rua escura, uma figura encapuzada observava tudo através de um vidro matizado, um sorriso enigmático a formar-se nos seus lábios. Porque, por vezes, o maior perigo está oculto nas sombras do que julgamos conhecer. O destino de Samara e toalha pendia por um fio, e a próxima jogada poderia mudar tudo, para melhor ou para sempre. O sol começava a esconder-se atrás das colinas que abraçavam a aldeia de São Pedro do Alva, tingindo o céu de tons laranja e púrpura, quando Toalha, Samara, Sofia, Antônio e Beatriz se reuniram numa pequena sala da casa de Sofia, onde o ar estava carregado de tensão e determinação. A mesa de madeira antiga, herdada da avó, era agora o palco de uma batalha silenciosa contra segredos que ameaçavam destruir tudo. Toalha, com seu vestido azul escuro e um lenço de lã cru enrolado ao pescoço, olhava fixamente para as fotografias espalhadas sobre a mesa. Cada imagem mostrava Henrique em situações comprometedoras, conversas suspeitas com homens desconhecidos, encontros em locais obscuros, trocas de envelopes que brilhavam à luz da lua. Não posso acreditar que o Henrique fosse capaz de tudo isto, murmurou Samara, os olhos marejados. O vestido branco de renda contrastava com as marcas visíveis no seu rosto, que tentava esconder com um leve sorriso triste. Sofia, com seu olhar firme e cabelo solto, interrompeu. Temos de agir rápido. A polícia do Porto está do nosso lado, mas precisamos de provas sólidas para que não haja dúvidas. Antônio, vestido com casaco preto e jeans escuros, acrescentou. Henrique vai tentar fugir. Já vi os bilhetes para Espanha. Temos que o apanhar antes. Beatriz, que usava uma blusa de seda vermelha e uma saia preta justa, cruzou os braços e disse com um sorriso irônico. Parece que o Henrique pensou que podia brincar com fogo sem se queimar. Mas ele não conhece a família dele. De repente, o telemóvel de Toalha vibrou. Era uma chamada anônima. Toalha, disse uma voz sussurrada do outro lado, cuidado com quem confias. Nem todos querem que a verdade venha à tona. Toalha sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Quem seria? E até onde iria essa teia de mentiras e traições? No dia seguinte, a polícia marcou uma operação para deter Henrique no Porto do Douro. Samara, apesar do medo que ainda consumia, decidiu ir com os familiares para garantir que tudo corresse bem. Vestia uma blusa azul clara que realçava sua tez morena e uma saia leve que dançava com a brisa fresca da manhã. À medida que o sol se erguia, Henrique caminhava pelo cais, alheio ao que o esperava. O seu casaco escuro escondia as mãos que tremiam ligeiramente, e o olhar, antes tão seguro, agora estava carregado de ansiedade. Quando os agentes o abordaram, ele tentou resistir, mas não havia saída. As algemas fecharam-se nos seus pulsos, enquanto ele lançava olhares furiosos para Samara. Isto não acaba aqui, gritou, a voz carregada de raiva e desespero. Samara sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por escapar daquele pesadelo, tristeza por tudo que tinha perdido. De volta a casa, Toalha abraçou a filha com força, lágrimas a escorrerem-lhe pelas faces enrugadas. Agora, sim, podemos começar a curar as feridas, disse, com a voz embargada. Mas, enquanto a calma parecia regressar, um envelope sem remetente apareceu na caixa do correio. Dentro, um bilhete com uma frase simples, mas carregada de ameaça. Nem tudo está perdido. Ainda segredos que podem destruir-vos. O mistério permanecia, e a sombra do passado continuava a espreitar, pronta para lançar mais uma vez a sua escuridão sobre a vida de Toalha e Samara. E no silêncio da noite, uma última pergunta pairava no ar. Quem seria o próximo a desatar o nó desta teia de intrigas? O jogo estava longe de acabar.